Você sabia que existe uma capital no mundo que foi construída do zero, em pleno cerrado, em menos de 4 anos? Uma cidade que nasceu de um sonho audacioso, de um projeto de engenharia monumental e de uma visão política revolucionária. Estamos falando da cidade de Brasília, que não é apenas a capital política do país, ela é o símbolo de um ideal de modernidade, a joia da arquitetura moderna e o coração pulsante do Brasil. Prepare-se para mergulhar na incrível história de como essa utopia se tornou realidade, em uma narrativa cheia de mistérios, polêmicas e fatos surpreendentes sobre uma das obras mais audaciosas do século XX. A ideia de levar a capital do Brasil para o interior não era nova. Desde a época do Brasil colônia, visionários como o Marquês de Pombal já cogitavam a mudança para o Planalto Central. Mas foi a Constituição de 1891 que, pela primeira vez, tornou a mudança da capital para o interior uma determinação legal. Por que essa obsessão em mover o centro do poder para longe do litoral? Muitos argumentavam que o Rio de Janeiro, com sua vulnerabilidade costeira e sua crescente população, não era mais o local ideal, e até mesmo proteger o governo de invasões estrangeiras. Mas também era preciso integrar o país, descentralizar o poder e impulsionar o desenvolvimento das regiões remotas. Mas, como transformar um sonho de séculos em concreto e aço? É agora que entra em cena Juscelino Kubitschek, um presidente com a promessa audaciosa de 50 anos em 5, que tomou posse no ano 1956. Ele não apenas abraçou a ideia da nova capital, mas a colocou como uma das prioridades máximas do seu plano de metas, o famoso tripé: energia, transporte e alimentação. Construir Brasília era muito mais do que erguer edifícios, era um símbolo de modernidade, de autoconfiança e de um Brasil que se recusava a viver no passado. Uma cidade com ruas largas, espaços abertos e zonas bem definidas para moradia, trabalho e lazer. Mas transformar esse sonho em realidade exigia coragem, organização e muito investimento. Mas essa decisão não veio sem críticas. Muitos consideravam um delírio, um gasto desnecessário em um país com tantas necessidades. Como JK convenceu o Brasil de que essa era a aposta certa? Com a decisão política tomada, era hora de transformar o papel em concreto. Duas mentes brilhantes foram as grandes protagonistas. Lúcio Costa, o urbanista visionário que desenhou o famoso avião, ou pássaro, que é o plano piloto de Brasília. Seu projeto, minimalista e funcional, venceu um concurso nacional. E Oscar Niemeyer, o arquiteto revolucionário que deu vida às curvas, aos vãos e às ousadias modernistas que definem a identidade visual única da cidade. Cada edifício, do Palácio do Planalto ao Congresso Nacional, da Catedral de Brasília ao Palácio da Alvorada, é uma obra de arte única. Como eles trabalharam juntos para criar essa sinfonia de formas e funções? Qual era a filosofia por trás de cada traço? Mas nenhuma cidade se ergue apenas com projetos e planos. Brasília foi construída pelas mãos, o suor e a determinação de milhares de homens e mulheres que vieram de todas as partes do Brasil, especialmente do Nordeste. Eles foram os candangos, a verdadeira força-tarefa por trás do milagre dessa magnífica construção. Vivendo em condições precárias, em acampamentos improvisados que mais tarde se tornariam cidades satélites, como Taguatinga, Ceilândia, Sobradinho, Gama, Planaltina e várias outras. Eles trabalharam incansavelmente dia e noite em um ritmo frenético. Enfrentaram o calor escaldante do cerrado, a poeira e a saudade de casa. Quais foram os sacrifícios e as alegrias desses pioneiros? Como era a vida nos canteiros de obras? Essa é a história dos heróis anônimos que transformaram um deserto em metrópole. Caminhões, tratores, betoneiras e operários trabalhavam juntos, transformando o solo vermelho do Planalto Central em avenidas largas, edifícios monumentais e residências modernas. Brasília nasceu em tempo recorde,
Em menos de 4 anos, estava pronta para ser inaugurada. Construir uma cidade do zero em um local tão inóspito em apenas 4 anos não foi tarefa fácil. A logística era um pesadelo, faltava água, energia, estradas pavimentadas. Tudo precisava ser trazido de outras regiões do país, muitas vezes em condições extremamente difíceis. Mas a urgência impulsionou a inovação. Novas técnicas de construção foram empregadas, maquinário pesado foi importado e a organização dos canteiros de obras era algo nunca antes visto no Brasil. Esses eram os maiores obstáculos que foram superados. As tecnologias da época foram cruciais para o sucesso desse empreendimento colossal. Essa é a prova de que a engenharia brasileira é capaz de feitos extraordinários. Finalmente, em 21 de abril de 1960, um dia simbólico, aniversário de Tiradentes, Brasília foi inaugurada. Um dia de festa, de emoção e de concretização de um sonho de séculos. Com uma grande cerimônia que reuniu autoridades, diplomatas, jornalistas do mundo todo e milhares de pessoas reunidas para testemunhar o nascimento da capital, um marco histórico para o Brasil. Juscelino Kubitschek, emocionado, declarou que seu governo havia cumprido a promessa de construir a nova capital em tempo recorde. O mundo olhava para o centro do nosso país, mas a inauguração era apenas o começo. Apesar do orgulho nacional, Brasília também foi alvo de muitas críticas. O custo da obra foi altíssimo e gerou forte endividamento para o governo. Além disso, os primeiros anos da cidade foram marcados por isolamento, falta de serviços básicos e uma urbanização que dificultava a vida dos pedestres. O plano de Lúcio Costa, embora visionário, gerou críticas por criar uma cidade feita para carros, onde a distância entre os lugares tornava necessário o uso de automóveis. Muitos questionaram se o esforço e o dinheiro investido em Brasília valeram a pena, já que as regiões Norte e Nordeste continuaram esquecidas e subdesenvolvidas. O debate sobre o legado real da cidade persiste até hoje. Mais de 60 anos se passaram desde sua inauguração e Brasília continua sendo um ícone. Reconhecida em 1987 como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, é um testemunho da capacidade humana de criar e inovar. A cidade, que um dia foi um deserto de concreto, floresceu e se tornou um centro cultural, político e econômico vibrante. Brasília não é apenas uma cidade. É um símbolo de um Brasil que sonha, que constrói e que se reinventa. O mundo passou a enxergar Brasília como uma obra-prima do urbanismo e da arquitetura moderna, atraindo turistas, estudiosos e admiradores de todos os cantos do planeta. A cidade também se tornou símbolo de uma época de otimismo e ambição. A história de Brasília é uma epopeia de ambição, engenharia e fé. Uma cidade que nasceu da coragem de visionários e do suor de milhares. Se você se inspirou com essa jornada, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos e se inscrever no canal para mais histórias incríveis sobre o Brasil e o mundo. Qual sua opinião sobre Brasília? Deixe seu comentário abaixo. Até a próxima.